Começou? Começou. Doroteia. Hoje você tá muito Doroteia. Tá vendo? Gente, o episódio de hoje, ele é diferentão, né? Explica aí, amigo, por que é diferentão. É um episódio diferentão, né? Porque a gente pediu relatos sobrenaturais. E a gente vai escutar aqui, fazer um react aqui pra vocês dos relatos sobrenaturais. Pra vocês. E... Assim, já tô com cagaço, tá? Desde já. Eu tô rindo de nervoso. É porque, assim, essas histórias são reais, saca? Uma coisa é tu escutar a história, né, que aconteceu no cinema e tal, que dá cagaço, né? Dá de um cagaço. Mas outra coisa é tu escutar a história real aí que aconteceu com a galera. Então, foram muitos fãs que mandaram pra gente, tá? Uma legião. A gente tá começando, Erlon. Uma É legião normal de a gente não ter uma legião de fãs. Não seja sarcástico. Uma legião de fãs mandaram áudios pra gente e a gente vai... O que importa é que quem mandou... a gente selecionou os mais queridos. Todos. Todos. Tanto é que a gente... Poxa, era tanta gente que a gente... Tanto é que a gente vai fazer 2 episódios. Mas a gente não vai fazer 2 episódios porque a gente quer encher linguiça, quer aproveitar que... Não, é porque mandaram um número significativo... Sim, de áudios. De áudios. Alguns áudios não são pequenos, porque são relatos. Então você que não curte áudio longo, ignora que é áudio, bicho. Pensa que isso é um audiobook, que rapidinho fica pequeno. Não é não? É. Vamos começar? Vamos começar, né? Começou? Começou. Bom, agora a gente vai começar pelo áudio do João Pedro. João Pedro. Ele é um ouvinte lá do Rio de Janeiro. Um ouvinte do Rio de Janeiro. Ouvinte do Rio de Janeiro. E ele mandou um relato aí sobrenatural pra gente. E a gente vai escutar agora. Vamos lá. Olá, me chamo João Pedro. Sou do Rio de Janeiro, tenho 33 anos. E eu tenho uma história pra contar pra vocês. Então, há um tempo atrás já, né? Eu fui viajar para Cabo Frio, para casa de um amigo meu, junto com uma amiga nossa. E um certo dia a gente tinha voltado da praia. A gente estava no quarto conversando, né? Onde a gente dormia juntos, nós 3. E eu vi um vulto entrando no quarto. Aí eu falei brincando com eles, né? Eu falei, gente, bem vi um vulto entrando na porta por cima no quarto. Aí eles falaram assim, aí João, nem começa. Vamos dormir, não sei o quê, não começa com essas coisas não. Aí nós fomos deitar e tal. Foi aí que as coisas começaram. Pausa aí. Bora dar uma pausa aí. Cara, é o típico filme de cabana, né? Vai dar merda, bicho. Porque sempre tem a galera dizendo, não começa, né? Para com isso, é só tu que tem esse negócio. É esse que morre primeiro, né? É o que diz pra todo mundo, não, para com isso, é besteira. Isso é negação na cabeça deles, assim. Não é verdade, não é verdade o que tá acontecendo aqui. Eu sou esse cara, bicho. Eu sou essa pessoa que nega a coisa, entendeu? Pra poder dizer que não é verdade a coisa, sabe? Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que vai morrer, cara, na história. Bora ouvir. Bora. Eu, quando dormi, eu tive um pesadelo. Primeiro com meus pais, que eles iam na minha frente, parecia tipo uma entrada de um shopping, e eu correndo atrás deles desesperadamente, e eu nunca conseguia chegar perto deles. E depois disso eu acordava com o coração batendo forte e com lágrimas no rosto. E depois disso, um dia normal. Aí por acaso eu encontrei minha irmã e uma amiga dela num barzinho nesse dia, quando eu estava indo pra praia com os meus amigos.
E a gente ficou conversando, fomos pra praia junto e tal. Voltamos, a gente preparou a janta, né? E depois disso, quando a gente foi deitar, eu tive outro sonho igual, só que com minha irmã e essa amiga que eu tinha encontrado. E dessa vez era num bar, que elas estavam sentadas lá e eu não conseguia chegar nelas de forma nenhuma. E de novo eu acordava com o coração batendo forte e com lágrimas nos olhos, tipo, chorando mesmo, sabe? Aí no terceiro dia, nós de novo fomos à praia, porque a gente gosta muito de praia. Talvez o problema esteja aí. Tem alguma coisa que esse espírito ficou com inveja de você estar indo pra praia direto. É muita praia, né, mano? É, eu acho que toda vez que ele vai pra praia tem alguma conexão aí que ele não percebeu com a praia. Tá ferrado, então, porque, né, carioca adora ir pra praia. Aí na volta a gente tava combinando de fazer cachorro quente e tal. Talvez o problema seja o cachorro. Eu tô tentando descobrir o culpado, entendeu? Beleza, eu falei, eu corto tomate, vocês vão fazendo lá o restante. Nisso que eu sentei pra cortar o tomate, até me lembro, era uma bancadinha de mármore. Sentei num banquinho. A última coisa que eu lembro é que eu tava cortando tomate. Depois disso eu acordei no hospital. E meus amigos todos preocupados, os pais deles lá. E aí depois eles me contaram o que aconteceu. Eles falaram que eu comecei a falar umas coisas que ninguém entendia. E aí depois eu caí no chão. Não, Agora arrepiei. Agora deu medo, hein? Agora deu medo, hein? Ai. Ô, João. Agora deu medo, hein? Tava engraçadinho, né? Tava. Ah, caralho, bora lá. Caralho, vai mano, lá. cagaço é foda. Peraí. Não, peraí. Não dá play, não. Peraí. Que tá escroto. Peraí, calma. Deixa eu passar. Tá, o cara acordou no hospital. Ele começou a falar umas coisas de um jeito diferentão. Tá. Não, antes. Antes. Tá. Tá, vai lá. E o pai dele, que tem um bar, né? Junto com o irmão, embaixo da casa deles, tipo, eles estão acostumados a carregar as coisas, né? De peso e tal. E eles não conseguiam me levantar de forma nenhuma. Teve que chamar uma terceira pessoa para conseguir me levantar. E que era o pai dele. E nisso que o pai dele foi pegar em mim, eu peguei a mão dele e dei uma mordida na mão dele. Aí, depois disso, eles conseguiram me pegar e me colocaram no carro. Porque, assim, eu tenho convulsões, eles estavam achando que eu tava tendo uma convulsão, entendeu? Até Só que aí, quando epilético, colocaram no carro, eu comecei a dar um bando de gargalhada, falando que todo mundo ia morrer, e gargalhando, até chegar no hospital. Aí me colocaram numa maca. De repente eu acordei, levantei me sentindo bem, só com um pouco de dor de cabeça. E eu falei, gente, o que aconteceu? Tipo, eu não lembrava de nada. Aí meu amigo foi e contou a marca a mordida que eu dei no pai dele, ficou uma marca roxa assim dos meus dentes. Mano, e o clima depois com esse pai? Que situação, cara. Caralho, mano. Ai, bora acabar. Vai. E eu fiquei super sem graça, né? Pedi desculpa, porque eu falei, cara, isso nunca aconteceu. Eu ficaria Então, depois disso eu fui pra casa. Eu ainda passei uns dias lá, que eles entenderam e tal. Eles até acharam que realmente foi convulsão, mas eu sabia que não era. Aí, quando eu voltei aqui pro Rio, pra capital, eu fui num centro espírita, kardencista. Aí lá eu fui pra uma mesa, devia ter uns 12 a 13 médiums comigo. Nisso que eles seguraram minha mão,
a mesa começou a tremer toda, todos os médicos começaram a tremer e todos começaram a orar por mim, porque eu tava com uma energia muito negativa. Aí eu comecei a ir nesse lugar mais vezes, né, para mais sessões, e depois disso eu melhorei. Aí hoje não tem mais nada, tá, gente? Se quiserem me conhecer, não tem problema, não. Eu sou um anjinho agora. Muito obrigado, João, por ter mandado, viu? Obrigado por compartilhar tua história com a gente, Cara... João. Cara, tenso, né? Tenso. Eu tô achando que daqui para 5 episódios, 5 histórias dessa, eu vou ter uns soninhos hoje. E um pouco agradáveis. Cara, João, ó, eu tenho uma tia que isso eu vou falar pra ti de relato, sabe? De relato meu. Porque eu não vi isso, quem conta é a minha mãe, né? A irmã da minha mãe. Ela relata que essa tia também via um homem entrando na casa e toda vez que ela via esse homem, ela caía também e ficava se debatendo também, como se fosse um ataque epilético, sabe? Era um homem todo vestido de branco, né? Um homem negro todo vestido de branco que ela via e ela caía também e era a mamãe dizia que ela era bem magrinha, bem pequenininha, sabe? Essa minha tia, bem pequena. E ela adquiria, assim, a força de 5 homens. Precisava assim, de 4 pessoas para segurar ela, porque ela tinha uma força, assim, sobrenatural, sabe? Assim, sobrenatural. E aí ela também procurou ajuda espiritual, tudo mais. Hoje também ela tá bem também, mas eu imagino o quanto que não deve ser punk passar por isso, né? Quanto que não deve ser punk não ter controle do próprio corpo, saca? Né? Isso daí é bem punk, sabe? É bem punk. Cara, deve ser... Não dá pra descrever, né? Que a gente não passou, né? Então... É isso que eu fico pensando, eu não consigo... eu já tive uma época que eu tive algumas situações estranhas que... Eu vou resumir de forma muito rápida e aí numa outra oportunidade com mais tempo eu conto um caso de cada vez. Eu vou falar super rápido, mas o principal que acontece muito comigo é quando eu tô pra dormir e eu escuto alguém falando no meu ouvidinho. É horrível, porque não é... Todo mundo sabe quando tem alguém no teu quarto contigo. Tu sente que tem alguém no teu quarto contigo. E é assim, é uma sensação muito ruim. E é tipo assim... Imagina que tu escuta um sussurro, mas tu não entende direito o que é. Tu só escuta teu nome no sussurro e mais umas coisas. Porque tu tava muito baixo, mas tava bem aqui. Porque eu durmo de lado, era o lado que a orelha tá... Entendeu? Tá aqui da esquerda, era aqui. Então, tipo assim, cara... Foi tão certo e seguro que eu tava alguém olhando... Falando comigo, falando bem aqui comigo, rapidinho. Foi só assim. Essa pessoa, ou essa entidade, ou seja lá como for, tava querendo me chamar a atenção ali. Como quem diz assim, Marcelo, não sei o quê. Falou alguma coisa. Sabe? Como se fosse normal. Não foi Tipo assim, nada espetaculoso. Não foi... Marcelo, deixou tua luz ligada. Foi tipo... E eu ouvi tão real quanto se tivesse uma pessoa aqui no quarto fazendo isso. Não foi uma experiência diferente do que se tu chegasse agora e falasse assim, Marcelo, não sei o que, não sei o que. É a mesminha coisa no meu ouvido. Mas foi tão certo que eu me assustei, saltei assim, olhei para todos os lados, fiquei assustado mesmo, fui para trás da cama, meio que na parede, assim, porque eu realmente... Eu tive o susto que qualquer pessoa teria se tivesse mesmo alguém ali.
Entendeu? Sim, entendi. Gente, a gente teve um probleminha técnico. Bizarro. Bizarrinho. Não é brincadeira. Depois que eu terminei de contar essa história agora, eu fui e emendei numa outra história. No que eu emendei na outra história, acabou o card de memória da nossa câmera. E a gente não percebe quando acaba aqui, porque a gente tem um monitor aqui embaixo, por isso que de vez em quando a gente olha pra baixo. E no monitor não aparece nada ao redor, só atrás da câmera que fica aí, filmando. E como a gente só grava nós dois, né, dá nisso. Mas enfim, o que acontece é o seguinte. A gente já gravou uma segunda história minha, depois a gente entrou no áudio de uma pessoa chamada Lauro, Isso. que é uma das pessoas que mandaram pra gente. Mandou 2 áudios pra gente. A gente ouviu os 2 áudios e nada disso gravou. Infelizmente. Então, o que a gente vai fazer? Pra gente ser honesto, a gente tá primeiro explicando isso pra vocês. Porque, senão, a gente poderia aqui fingir que tá ouvindo a segunda vez e fingir reação. E aí estraga todo o react. Porque o react é a honestidade. Só que assim, quero deixar claro, não tem problema nenhum de ouvir de novo, porque, porra, foi história tensa. De cagaço pra Só caralho. que eu não vou contar a segunda minha agora. Pode parecer também truque de ratinho, de João Kleber. Mas não é. Eu não vou contar a segunda história agora. Talvez eu tente contar noutra oportunidade. Mas eu não vou contar a segunda agora. Porque ela não quis, né, também. Pode ser que seja por isso. A pessoa, ou sei lá o quê, não O negócio quis. aí não quis que tu contasse, né? É. E é isso. Porque cortou selado nessa história dele aí. Foi. Ficou muito bizarro. Mas enfim, vamos continuar então. Vamos lá, a gente vai escutar agora o áudio do Lauro. O áudio do Lauro pela segunda vez. Pra vocês vai ser a primeira vez. Mas a gente não gosta de ficar inventando as coisas e me enganando as coisas aqui. Então vamos lá. Oi, eu sou Lauro Brito, eu sou de Santa Isabel do Pará. O meu relato é de quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, que eu tinha o costume de, no final da tarde, eu fugia de casa para ficar rodando pela cidade. Aí eu ia normalmente naqueles lugares que tinha videogame e tal. Quantos anos? 9 anos, entendi. O que a gente comentar vai ser um pouco do que a gente já tinha comentado, mas é porque realmente, bicho, É porque o Lauro não se ajuda nessa história. ele não se ajuda nessas histórias. Lauro, desculpa. Laura te escutou, olha. Mas Tu é um desculpa. curioso, Lauro. Eu não sou assim. Errol não é assim. Essas coisas são muito de filme, que a gente pensa que não existe na vida real, mas conhecendo Lauro, acho que a gente acredita que existe. Pra quem não sabe, a história já começa cagada porque, tipo, é interior do Pará. Interior do Pará quer dizer que tem um monte de entidade de não sei o quê, de puta que pariu. Como é o lá nome que eles aparece. chamam? São folclóricos. folclóricos, Tem histórias folclóricas, tem gente que não acredita, gente que acredita, não importa. A gente respeita. A questão é, não se trata de acreditar aqui com Lauro. Lauro conheceu. Bora lá. Vamos continuar. Ou só ficava rodando a cidade mesmo, andando e tal. E a minha mãe sempre falou pra eu ter muito cuidado com a Matinta Pereira, porque quando ela era jovem, né, ela tinha visto uma Matinta Pereira se transformando em Benfica. Só que eu nunca liguei muito pra isso. E quando eu fugia, eu normalmente voltava à noite pra casa, em torno de 9, 10 horas da noite. Na época, Uma criança voltando pra casa depois de fugir de casa, por vontade própria, 9, 10 horas da noite. No interior do Pará. Bicho, Lauro, não dá pra te defender, Lauro. Tu era um sapeca como criança. lá eu morava no centro da cidade. E esse horário sempre foi muito movimentado por lá. Lembro, né, que nesse dia tinha chovido bastante até. E achei estranho quando eu tava próximo à casa do meu avô, a cidade tava... O caminho que eu tava fazendo tava totalmente deserto, não tinha uma alma viva na rua. E lá tem um Banco do Brasil, que for na cidade, sabe onde é. E quando eu tava passando em frente a esse Banco do Brasil, eu escutei um assovio. E era um assovio bem de longe, assim. E a minha mãe sempre falou, né, que quando a Matinta Pereira assovia e a gente escuta longe é porque ela tá perto, e quando a gente escuta perto é porque ela está longe. Aí é foda, bicho. Quando tá perto, tá longe. Quando tá longe, tá perto. Se confunde, que é uma beleza, bicho. Ainda mais que eu sou de humanas.
Caraca, bicho. Então, quando tá longe, tu tá feliz. Mas aí tu te ilude. Quer dizer que ela tá já aqui no buraco do teu vidinho. fiofó. Assoviando bem atrás do teu fiofó. A gente sempre lembra, a gente ri pra não chorar. Pra não chorar pelo cu. Pra aliviar o cagaço. É, porque a gente tá aqui. Então a gente tá essa brincadeirinha, mas a gente tá levando muito mais a sério do que tu pensa. E bem longe, eu escutei o assovio e eu não sabia de onde ele vinha. Eu, chega assim, não tinha senso de direção de onde vinha o assovio. Nisso eu saí correndo. Até que teve uma hora que eu escutei. Eu quero. Quando eu escutei, assim, parece que estava do meu lado. E passando umas 4 casas depois do Banco do Brasil lá, tinha uma casa de uma parente do meu avô, né? Uma parente minha, que ela era benzedeira, né? Quando eu escutei essa voz, eu entrei na casa dela. Foi quando eu parei de escutar. Aí eu cheguei lá com ela, porque era Dona Delourdes o nome dela. Aí eu cheguei e contei tudo que tinha acontecido. Do assovio, da voz. Aí ela falou, espera aqui que eu vou te levar lá na tua casa. Quando... A Dona Lelourdes parece aquela... Será que ela parece aquela mulher da série da Netflix que tinha uma figura toda mística que virava uma borboleta? Será que a Dona Delourdes é assim? Ou a Dona Delourdes é tipo uma senhorzinha assim, bem humilde? Eu não sei, bicho. Eu fiquei preocupado com uma outra coisa. O quê? Tu vai saber onde é que é as pausas aí pra... na hora de digitar. Ah, isso é comigo. Mas é assim mesmo. Não, é só pôr e depois corta aí. Não te preocupa com isso. Dona Delourdes. Vamos continuar. Agora que você tá pensando nisso? Agora que eu pensei nisso. Ah, bicho. Eu já penso nisso a cada pausa. Eu vou ter que ouvir tudo de novo. É sempre assim que a gente diz. É assim. Tem que ouvir tudo de novo. Vamos lá. Vai lá, Dona Delourdes. Cheguei em casa. Lá eu lembro muito bem que ela contou pra mamãe, né? Olha, o teu filho escutou a Matita Pereira e a Matita Pereira quer pegar ele. Não sei porquê, mas toma muito cuidado com ele. E a próxima vez que tu escutar a Matita, oferece café pra tu café ou pra saber quem é ela. Muita gente curiosa. Muita gente curiosa. Aí, tanto que essa noite foi a única surra que eu levei do meu avô. Aí eu também com medo, né? Eu parei de fugir de casa. Aí até que teve uma outra noite. Lá na casa do meu avô, morava eu, meu avô, a minha mãe, minha tia, com a minha irmã e mais um outro tio. E lá na casa antigamente era um bar. E a minha tia estava estudando para Belém. E quando meus avós resolveram sair para ir pegar ela na parada. Isso à noite, acho, normalmente era meia-noite que ficava e eles mandaram esperar. Só que nesse dia não tinha ninguém em casa. Não lembro porquê, eu me lembro que eu fiquei sozinho. E o bar ainda estava aberto. Aí tá, eles saíram e eu fiquei lá no bar. Na época era super seguro, né, cidade. Até que eu escutei novamente o assovio. E ele estava bem longe. Aí, como eu tinha escutado, né, que a Dona Delourdes tinha falado, eu fiquei com muito medo. Me escondi. Não demorou muito, chegou a minha mãe, que eu não lembro pra onde ela estava. E contei pra ela. Aí ela foi lá no meio da rua oferecer tabaco ou café. E no dia seguinte foi uma senhora lá na casa pedir cobrar o café ou o tabaco que a mamãe tinha prometido. E nisso a gente descobriu quem era. Essa Matita Pereira, que era uma senhora que toda manhã a minha mãe me levava pro colégio. E tinha uma senhora que sempre vinha falar comigo, de longe dava tchau. E essa senhora que foi pedir o tabaco ou o café no dia seguinte. Laura, não dá pra te defender, Laura, desculpa. Eu
dou tchau para senhoras bizarras na rua. Né? Senhoras bizarras na rua, eu vou dar tchau. Nem adulto eu faço isso. Bicho, muito não, criança. bicho. E tipo, a dona Derlode, a gente pensa que vai ajudar, ela só foi lá e disse, olha, teu filho tá fudido. Saca? Eu vou pedir ajuda aqui pra dona Delorde, que ela vai me ajudar. Aí ela, tá bom, vou te ajudar, vou te levar lá. Olha, mano, teu filho tá fudido. Não, e pior ainda, né? Ela deu a receita de como atrair o negócio. o negócio. Não é pra como repelir. Vamos lá. Não. Tu quer um macete de como é que eu faço pra edição? Toda vez que eu aperto pause aqui, minha cabeça mexe. Ah, tá, pode Pode crer. reparar, eu faço assim. E desde aí com uma lenda, né? Que eu não brinco é com a Matita Pereira. Porque é bem tenso, muito tenso mesmo. O assobio deixa a gente desnorteado, sem senso de direção. É muito ruim a sensação. E é isso. É isso. É isso, só isso. É, E só isso. Só isso, só isso. Só uma velha sequestradora Que sabe que tinha uma habilidade tremenda de assovio. de assobios de madrugada. Que ela subia longe, perto, perto, longe. Perto longe, quando ela Ela subia assim, ó. Viu a diferença? Um puxando o ar, o outro assoprando o ar. Tu sabe que dá pra assoviar puxando o ar? Sei. Não sei. É a melhor forma de assoviar suave, assim, ó. Tá bom, porque a gente tá fugindo do tema. Tá muito, muito engraçadinho esse tema agora, com esses assovios. Bora ouvir o segundo do Do Lauro, porque o Lauro, assim... O Lauro procura. o Lauro, ele não foge, não. Ele procura o negócio. Bora lá. Não, assim, as coisas procura aí, procura. Uhum. Só que aí ele é o curioso, aquele que morre no filme. Ou não. Ou Porque não. o personagem principal dos filmes de terror desse tipo, ele é o curioso que se mete onde a gente diz assim, eu nunca que eu ia ir lá embaixo, porque eu ouvi um barulho lá embaixo. E Lauro vai, marca a hora, convida os amigos, vai pra cozinha, faz salada, faz miojo pras entidades, ou sei lá o quê. Eu sei que ele vai fazer na cozinha. Tá aqui a história. Oi, eu sou Lauro Brito, de Santa Isabel do Pará. Desde que eu me entendo por gente, eu já tive experiências sobrenaturais. E aonde eu cresci, que era a casa dos meus avós, todos que já moraram lá ou que frequentam a casa constantemente já tiveram experiências sobrenaturais. Muitos já viram um senhor de idade, outros já viram um menino, uma criança, né? E uma outra menina também, que é uma criança. Mexeu criança, botou criança na Botou história, criança bicho. no meio da cagaça. Odeio fantasma de criança. Eu falei isso da primeira vez porque eu tenho muito medo desde quando eu jogava Fatal Frame, que é um jogo aterrorizante, onde tu tem que tirar foto de fantasma. E, tipo, é um jogo em terceira pessoa, só que quando tu coloca uma porra de uma câmera, fica em primeira pessoa. Ah, ótimo. Ótimo, né? Aí Imagina em VR. o fantasma vem pra cima de ti, tu tem que tirar foto dele antes de te agarrar. Tu já pensou em VR? Horrível. esse jogo? Horrível. Nunca jogaria. E aí, tem uma hora que tu vai lá e tu fica olhando num corredor, não tem ninguém. Aí tu coloca a porra da câmera e aparece uma criança correndo do nada, com aquele sininho japonês, sabe? Correndo. Puta que pariu, eu dei uma pedrada com o controle do meu PlayStation, que voou o PlayStation pra um lado, o controle pro outro, perdi meu controle com medo do jogo. Traumatizado com fantasma de criança. Vamos ver o que Lauro fala sobre isso. E eu já tive várias experiências ali naquela casa. Mas a que mais me marcou, que me deixou com muito medo mesmo, foi numa vez em que todos que moravam na casa... Bicho, a que mais marcou agora. Não foi da Matita Pereira subindo. No próximo episódio... Não, tô brincando. Se a gente fosse desses... Foram viajar para Marudá e a minha mãe não morava mais na casa. Ela morava na casa dela com o meu padrasto e eu fiquei sozinho na casa dos meus avós. Ia passar um final de semana só lá. E eu, de madrugada, não lembro a hora que devia ser aquilo. Eu simplesmente resolvi me comunicar com das entidades, um dos fantasmas que tem lá.
Não, Lauro. Não tem como te defender, amigo. Não tem, mano. Não tem. Tu vai. Tem nada pra fazer, vou falar com o fantasma. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, vou falar com o E fantasma. como sempre vi esses 3 fantasmas, sempre soube identificar quem era homem, quem era mulher, essas coisas. Tem o escritório do meu avô, que é onde eu não me sinto bem. E pessoas que têm mediunidade, qualquer tipo de mediunidade, não se sentem confortáveis nesse escritório dele. E eu não gosto dali, daquela área. E eu sei que tem alguma coisa ali, tanto que eu chamo de a coisa. Porque eu não sei identificar se é homem, se é mulher. Só sei que quando eu tô lá, parece que eu fico com o sentimento de que preciso sair dali urgentemente. Eu devia ter meus 17 anos nessa época já. E simplesmente resolvi me comunicar com logo essa entidade, com a coisa. Claro. Que uma vez um amigo meu que é da Ubanda estava na sala, e da sala da casa dá pra ver a entrada do escritório. E ele resolveu me visitar. E quando ele olhou para o escritório, né, ele perguntou se estava tendo um velório. Aí eu falei que não. Perguntei o motivo, né, dele perguntar. Ele falou que estava vendo um caixão com um pano vermelho em cima. Aí eu falei que não tinha nada. É o Lula. É vermelho, Voltando mano. ao fatídico dia que eu resolvi me comunicar. Então eu desci, eu estava no segundo andar da casa. Desci pra lá, né, e fui pro escritório. Chegando no escritório, comecei a me comunicar. Perguntei se quem é que estava ali, se tinha alguém ali, se queria falar comigo. Nesse momento, eu senti 5 garras ou unhas bem afiadas passando pela minha costa. Nessa hora eu me arrepiei todinho, mas eu não saí, não corri. E voltei a perguntar, tentar me comunicar novamente. E quando eu tentei me comunicar, senti novamente as 5 garras ou unhas, eu sei que eram afiadas na minha costa. Aí nessa hora não deu, eu saí correndo. No dia seguinte, contei, né? A minha mãe foi lá pra casa dos meus avós e eu contei o que tinha acontecido. Quando ela foi olhar, tem medo. a minha costa estava toda arranhada. Era certinho a marca de unhas na minha costa. Várias. Bem que foi de perto do meu pescoço até o final da minha costa. Que foi esses arranhões. E tirando que teve muitas outras experiências, ali eu já fui empurrado, já puxaram a minha mão, já puxaram a escova da minha mão. Teve uma outra vez que eu tava com meus primos, era de madrugada já, por volta das 3 horas da madrugada. Resolvemos brincar de caçar fantasma na casa. Isso eu já tava já com meus 19 anos, 20 por aí. E sempre a gente foi brincar de caçar fantasma. Fomos para a área da cozinha, que é onde normalmente aparece um senhor de idade. Um tava batendo foto, outro tava segurando uma lanterna e o outro tava... Pra quê? Nada pra fazer? Bora fazer uma sopa? Não, bora brincar de caçar fantasma. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, no Bora. interior do Pará. filmando. Aí, logicamente, desligamos todas as luzes da casa. Na hora que estávamos na cozinha perguntando se a gente via alguém e tal, filmamos tudo normal, aí não vimos nada, continuamos brincando até uma hora que cansou e fomos dormir. E o meu primo que estava filmando, depois mandou no grupo do WhatsApp da família o vídeo. E no vídeo dá pra ver perfeitamente uma sombra de uma pessoa passando perto de onde ficava o micro-ondas. Só que aonde estávamos e como estávamos posicionados, não tinha como ser um de nós, para ter passado para a direção que a sombra passou. E teve um outro caso, isso já era mais novo, acho que eu devia estar com meus 18 anos, por aí. Onde eu estava simplesmente em casa, batendo umas fotos, antes de ir pro ensaio, na cultura inglesa na época, que eu fazia teatro lá, com o Paulão, e tava batendo umas fotos com a minha câmera digital. Tá, quando eu fui olhar novamente as fotos, né, tava olhando, tinha uma pessoa na porta que ficava atrás de mim. Dava pra ver perfeitamente uma pessoa.
Mostrei para várias pessoas essa foto, até a Wellen Ávila chegou a ver essa foto. E até salvei todas as fotos desse dia no meu drive. Aí eu acabei perdendo essas fotos e tal, mas eu fui atrás dessas fotos no drive. E a única foto que não estava mais no meu drive tinha sido essa foto que aparecia essa pessoa. Tu ouviu o final? Eu ouvi. Maravilha, hein? Esse sonzinho no final pra deixar a gente mais cagado. Dá um sonzinho no final. Tipo, é a pessoa, né, tentando se comunicar. Sei né? lá. Bota ao contrário aí pra ver se... Nem fudendo. Botar do contrário ao avesso ainda. Bota do avesso aí o áudio pra ver se... Aí vai tocar assim. Não, Lauro, não tem como te defender, mano. Vão brincar de caçar Porra, fantasma. bicho. Sabe, porra. Que medo, é foda. É foda, mano, que medo. Tanto é que Lauro já trata assim como BF a galera lá. Olha, ali na cozinha parece o do... Tem uma pessoa que é a coisa lá, né? Porra. Enfim. A gente vai dar um breakzinho. É, a gente vai dar um breakzinho e a gente volta E com... agora a gente volta com mais 2 áudios. Isso. É isso aí. Ai, até já. Até já, a gente já volta. Tá gravando. Tá gravando. Mas não tá aparecendo. Mas tá gravando. Isso dá agonia. Voltamos. Vamos ouvir o do Rony. Bora lá. Vamos ouvir o do Rony. Gente, a gente só vai ouvir mais um agora. A gente ouviu 2. Só que é porque a hora que a gente tá gravando isso tá muito perto da hora do lockdown na nossa cidade. Hoje é dia 26/3/2021. E a gente tá passando por isso. Então, a gente, pra evitar que o Erlon tenha algum tipo de problema, já que ele vai voltar pra casa dele, né? Aí a gente já faz só mais um áudio aqui. E Mas todo mundo que mandou, a gente vai fazer reacts. Nem que a gente faça 3 episódios. Mas a gente vai fazer. Vamos lá ouvir o Rony agora? Primeira história. Essa história ela aconteceu com os meus pais. Quem me relatou foi a minha mãe. No início da década de 70, meus pais estavam recém-casados. E o meu pai é militar, e aí ele foi destacado para Manicoré, no interior do Amazonas, né, um destacamento da aeronáutica lá. E lá é uma localidade bem pequena, né? Imagina na década de 70 como é que não era, né? Era menor ainda. E é uma localidade que tem o destacamento, as casas, né, dos militares, e tem igarapé, entendeu? E a população do local, mas é tudo muito pequeno. E aí, minha mãe me contou, né, eles estavam recém-casados, e aí eles foram numa estradinha que dava para um igarapé. E esse igarapé, ele era assim bem movimentado e ele era utilizado pelas mulheres do local. Além de se banhar, elas lavavam roupa, levavam as crianças para tomar banho, enfim. E aí nesse dia eles resolveram ir. Estavam indo e era o único local que tinha para lá, uma estradinha. No final dessa estradinha tinha tipo um morrozinho e uma tábua assim que passava para poder ir para o igarapé. E aí quando eles estavam chegando, eles estavam ouvindo barulho, né, de criança, de barulho de água, a gente tomando banho, barulho de mulheres. E a minha mãe me falou que muitas delas tomavam banho às vezes nuas, né, porque as mulheres e os filhos pequenos. Então meu pai falou assim, olha, Nazaré, né, o nome da minha mãe, vai lá em cima, vê se as mulheres estão, né, se elas estão vestidas e tal, se tem problema de eu ir, porque a gente estava ouvindo só barulho de criança e de mulher. E a minha mãe foi. Isso que a minha mãe foi subindo, ela foi subindo, e o barulho foi sumindo. Quando ela chegou no morrinho para enxergar o igarapé, estava tudo parado. A água parada, a tábua seca, não tinha barulho de nada. Aí a minha mãe ficou parada.
Caralho, bicho. Não, mano. Não, Rony. Era uma galera ali. Era uma galera, não era só um. Bora continuar. Bora, vai. Daí meu pai chamou. Sim, Nasa. E aí, eu posso ir? Ela falou, mas não tem ninguém. Ele, como não tem ninguém? Se eu tava ouvindo aqui barulho, som de criança, de mulheres, né? Mamãe, não, papai não é possível. Aí quando o papai subiu, né? Não viu a mesma coisa, né? Tudo parado, a água paradíssima. E aí ela disse que eles voltaram andando pra moto, né? E um querendo passar na frente do outro, morrendo de medo, né? E aí voltaram pro destacamento e não, acho que não voltaram lá tão cedo, né? A segunda história foi comigo, o que aconteceu, né? Eu trabalhava, né, prestando serviço para um órgão público e fui para Salvaterra, né, coordenar uma equipe de pessoas. E entre essas pessoas tinha uma delas que, não sei, eu não sabia, até onde eu sabia não era médium nem nada disso, né? E aí numa das noites a gente dormiu, todo mundo ficava num hotel, né? Tinham quartos e tinha um hotel. E o que aconteceu? Esse rapaz, ele começou a incorporar, né? Entidade, espírito, não sei, enfim. E aí muita gente com medo e tal. E como eu sou espírita, eu falei, olha, gente, vamos dar as mãos aqui e fazer uma oração, né? Para que isso, né, enfim, se resolva e tal, né? E aí foi isso que a gente fez, né? Fizemos uma oração, ele foi acalmando, né? Até que acalmou. Aí tá, fomos dormir. E assim, eu sou médium, mas assim, eu sinto e tal, mas eu não vejo nada. E aí eu fui dormir. No quarto eu dormia numa cama de casal e dormia mais, acho que 2 pessoas dentro da cama. E aí eu me lembro como se fosse hoje, me arrepio até hoje, quando eu deitei na cama, que eu olhei para uma estantezinha que tinha na frente, tinha uma criaturazinha. Eu avistei assim, uma criaturazinha pequena, acho que de uns 60 centímetros, sei lá. Parece um gárgulazinho assim, sabe? Me olhando assim. E aí eu congelei, sabe? Fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Fiquei olhando, ela ficou me olhando, mas sem menção de me atacar, e não tava com medo, mas aquilo me olhando, entendeu? Aí eu peguei... Tá arrepiado? Tô. Pra dar um breakzinho de 1 minuto? Caralho. Eu tô arrepiando aqui. Caralho, Rony. Caralho. Eu já tive uma experiência parecida com essa história aí, só que era uma... Bicho, a gente fica falando essas doidices aqui e depois vou chamar a gente de doido, né? Tudo acontece com a gente, né? Foda-se. Foda-se, né? Não existe esse negócio de doido. Eu contei pra Bárbara, né? Uma amiga nossa, que na minha antiga casa lá, eu tinha acordado um dia e tinha alguém mexendo no meu olho. Como se estivesse fazendo assim, saca? Tipo, Caramba! na pálpebra no meu olho, né? E a gente nunca teve animal, não tinha animal na época, né? E eu acordei e tinha um homem desse tamanho, pequenininho, na minha cama, mexendo no meu olho, sabe, cara? E aí ele correu pro chão e eu me levantei pra ver aquilo e ele fechou as mãos e aquilo sumiu na minha frente. Eu prefiro acreditar que era uma paralisia do sono e eu alucinei aquilo, saca? Só que recentemente a Bárbara veio me dizer que tem muitos relatos na Irlanda de leprechaun, que chamam de leprechaun. Leprechaun, uma coisa assim. Leprechaun, uma coisa assim. Uhum. Que os relatos são exatamente iguais ao meu, que a pessoa tá dormindo e ele vai lá mexer no olho da pessoa, saca? Relatos iguais, assim, saca? Eu fiquei morrendo de medo, mas eu prefiro acreditar que era paralisia do sono. Era. Fechei o olho
fiz uma oração, abri de novo e não estava mais lá. Então foi muito punk. Eu nunca tinha visto nada e foi a única vez que eu vi, também foi muito punk. A terceira história, eu vou contar não vou identificar a pessoa, né? Mas eu me lembro dessa história, era o seguinte, era uma moça que ela era... Eu conheço ela, e ela perdeu. Ela ia casar e ela perdeu o noivo, né? Um acidente e tal. E ela chorava muito e tal, ficou muito mal. Imagina, né? E aí chorava. E ela morava junto com a mãe, né? E tinha um irmão mais velho, que era, na ausência do pai, era aquele que comandava a casa. E aí até que uma noite ele chegou em casa, não sei se aborrecido, enfim, e viu essa moça chorando ainda, né? Por causa do luto e tal. E ele pegou e falou, foi ríspido com ela, né? Falou, olha, chega, tá bom disso, morreu. E foi assim, bem... Foi escroto, né? Acabou, tem que parar com isso, superar, e deixou essa moça muito magoada, né? Aí tá, ela foi dormir e tal. Quando foi no início da madrugada, todo mundo acordou na casa com ele gritando, meu Deus. E ele era um homem muito austero, assim, uma pessoa que não, sabe, não era dessas coisas, guardava tudo pra si. E aí ele foi e falou, depois de muito conversaram, falaram que ele estava deitado, e quando ele, tentando dormir, quando ele se espantou com aquele homem, né, que era o noivo, né, que ele viu o vulto, né, no pescoço dele, assim, segurando no pescoço dele, com raiva, né, pelo que ele tinha feito. E aí ele foi e pediu perdão, né, para a irmã dele, pediu desculpa e que, enfim, ficou com medo, né, e que isso não iria mais se repetir, que ele não iria mais se meter, enfim. E a quarta história foi, eu me lembro que a minha mãe que me contou, no caso, quando ela era mais nova, eles moraram numa casa que era casa de altos e baixos. E aí ela falou que mudaram para casa, era uma casa antiga, né, como muitas casas que tem aqui em Belém. E aí eles ouviam coisas, barulhos, salto, né, barulho de salto subindo a escada. Depois, com o tempo, se acostumaram. Mas que houveram duas situações muito estranhas que a minha mãe presenciou. Uma foi quando ela estava deitada, ela foi deitar para descansar, e ela estava vindo tipo um barulho, sabe, assim, de arranhando o chão, alguma coisa assim. Bicho. Um barulho arranhando o chão, que tal? Rony. Não tem muita coisa pra te contar, Rony. Não tem muita coisa pra te falar. Eu tô cagado. Vamos continuar. E quando ela olhou pro chão, ela viu uma figura de um velhinho vindo, se arrastando no chão, entendeu? Como se não conseguisse andar. E ela ficou apavorada, né? Começou a gritar, ficou apavorada. E aí depois ela descobriu, né, que naquela casa anteriormente morava o dono era o dono anterior era um senhor, né, que tinha problema depois de idoso, morou o tempo todo naquela casa, ficou idoso, usava cadeira de rodas. Diz que era um senhor muito bondoso e que ele tinha o hábito de passar filme, né, para as crianças naquele projetor, né, para as crianças, para os vizinhos, enfim, assistirem.
E também, uma das vezes ela foi deitar, né, dormir. E quando ela acordou, tinha aquela figura que era depois ela foi saber o que é, na hora ela não sabia. Com aquela roupa de mergulhador, que é escafandro, né, que chama, eu acho. Aquela roupa antiga, né, com aquele... Imagino o susto que ela tomou, né. E assim, ela me conta essas histórias, eu fico assim, sabe, e conhecendo bem a minha mãe, e sendo médium e sabendo que ela é médium também, eu sei que não é a viagem dela, enfim, são coisas que a gente não tem como explicar, né. E aí, então ela disse que viu essa figura na frente dela, assim, que ela se apavorou e saiu correndo, descendo as escadas, né. Cara, o Rony trouxe uma compilação de cagaço, né? Pra gente. Que é pra gente Né? finalizar com chave de ouro. Não, que é pra gente finalizar com chave de merda mesmo, né? Porque de cocô. Eu tô cagadinho. Bicho. Com chave de cocô que a gente vai Prevejo finalizar dormir essa. de luz acesa hoje. Caraca. Caralho. É muita coisa e tudo... Nossa, Por que o senhorzinho tem que estar arrastado? Né? Nunca é. Com borboletinha. Nunca é dando saltinhos infantis. Sabe o que eu tô falando? Saltinhos infantis? Que a pessoa dá uns saltinhos com o cabelo mas é bizarro assim. também, né? Não, se for criança, não. Faz sentido. O problema é que a criança sempre tá com pose de demônio. Ai, cara, Rony... Caralho, nossa, bicho. cara, foi uma compilação, assim, de... Tem uma amiga minha que é médium. E ela passa por um monte dessas coisas. Lembrei dela. O nome dela é Érica. Ah, morro de medo de passar por essas coisas, assim. Enfim, quem mora só sabe que é foda, né? Tu tá ali, começa a escutar coisa, e aí a tua mente viaja logo. E é foda. Vamos terminar? Caramba, Rony, foi muito bom, muito bom. Obrigado pelos relatos. Obrigado, gente, o pessoal que Muito mandou os obrigado, relatos gente. hoje. Foi Até o muito próximo. bacana. Até o próximo, e vai ter mais relato, tá? A gente vai escutar todos os relatos aqui que foram mandados pra gente. É isso. E a gente vai deixar pro próximo episódio pra dar um gostinho aí de quero mais, né? Se vocês Exatamente. gostaram, pode mandar relato pra gente aí que a gente escuta e faz um react aqui bacana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.